Venho a público para fazer aqui a apresentação do meu irmão Brás, candidato a deputado federal. Nosso irmão, membro da Igreja Assembleia de Deus, um empresário de sucesso. Graças a Deus, ele que traz já consigo um tema lindo, maravilhoso, que é família, trabalho e fé. E nós estamos apresentando para os nossos irmãos, para as pessoas que simpatizam também com o Evangelho e para as pessoas que não são evangélicas ou não simpatizam, que também queiram ajudar esse momento, essa grande mudança. O nosso candidato é uma pessoa honrada, honesta, trabalhador, de boas convicções, e nós apresentamos ao eleitorado do estado de São Paulo, para os nossos cidadãos, cidadãs, que querem verdadeiramente uma nova história escrever para o nosso estado, para o nosso país. E o irmão Brás é esta pessoa que nós confiamos e que temos nesta oportunidade a honra de apresentá-lo para o nosso povo, para a nossa gente do estado de São Paulo, e com efeito fará um bom trabalho para todos nós nesta área tão importante, onde a Casa, o Congresso Nacional, onde se faz as leis do nosso país, para o nosso povo, para a nossa gente, e agora, desta vez, para o estado de São Paulo, na pessoa dele. Então o apresento e quero aqui deixar o meu abraço a todas as pessoas do estado de São Paulo, e sejam vocês junto conosco, unidos, para termos o nosso candidato, irmão Brás, eleito nesse pleito que se fará com efeito no estado de São Paulo, para a alegria de todos, a eleição do nosso irmão. Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço. A paz, meus irmãos. Eu sou o irmão Brás, conhecido de muitos. Meus amados irmãos, eu quero, nesse momento, dentro dessa série de programas que temos falado sobre família, trabalho e fé, hoje eu quero falar especificamente com você, meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus, sobre a fé. Nós somos evangélicos e eu estou em campanha política, não posso esconder isso. Aliás, já quero falar desde já, sou candidato a deputado federal. Durante muito tempo, a igreja esteve ausente do cenário político, com algumas exceções pontuais. Mas agora nós entendemos que chegou a vez de assumirmos a nossa responsabilidade. Eu lembro muito bem de uma passagem bíblica que está escrita no livro de Juízes, no capítulo 9 do livro de Juízes, do versículo 8 ao versículo 15, onde as árvores foram buscar para si um rei. E ali consultaram se a oliveira queria ser esse rei, e ela não quis porque tinha outros afazeres. Consultaram se a figueira gostaria de reinar sobre as árvores, e a figueira também. Ela falou, ela argumentou que preferia cuidar dos seus frutos e produzir os seus frutos doces, e não quis reinar sobre as árvores. Também consultaram a oliveira e, da mesma forma, ela abriu mão de reinar sobre as árvores, assim como ela. Veja bem, três árvores tão nobres, que tinha tanto a oferecer, abriram mão. Em quarto, consultaram o espinheiro, se ele gostaria de reinar sobre as árvores. E o espinheiro aceitou. E de imediato o espinheiro ele falou que reinaria sim, e pediu para que viessem para perto dele, para a sua sombra, e lançou ali uma ameaça, falando: se não, lançarei fogo sobre os cedros do Líbano. Veja bem, meu amado, aquele que de fato tinha todas as condições, reunia todos os requisitos para reinar sobre os seus iguais, abriu mão da sua responsabilidade. Enquanto o espinheiro, que na sua primeira fala, no seu primeiro poderíamos chamar decreto, ele já pediu para que o povo viesse para a sua sombra, não deixando dúvida que ali se tratava de um rei mentiroso, de um administrador mentiroso. Se fôssemos trazer para o dia de hoje, um parlamentar mentiroso,
porque espinheiro não faz sombra, espinheiro só serve para ser queimado, mas como as árvores nobres abriram mão daquilo que seria a sua obrigação, coube ao espinheiro fazer o serviço do homem bom. Se você, assim como eu, meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus que me ouve, e você também que nem é evangélico me ouve, e você quando vai ao seu espelho se vê como um cidadão, uma cidadã de bem, saiba que a política é para você. Hoje eu estou em duas campanhas. A primeira é para falar para os evangélicos que política não é do diabo. Eu não posso ter um ímpio fazendo leis para que eu venha cumprir. Eu não posso, aquela pessoa que não cumpre os princípios bíblicos, que às vezes são contrários, as suas atitudes afrontam os princípios da palavra de Deus, que essas pessoas façam leis e que eu e os meus irmãos venham cumprir. Por isso, eu vos convido, e essa é a primeira campanha que eu faço. Povo de Deus, você, nós, temos responsabilidade com a vida da nação. Eu costumo traçar um paralelo entre a minha área de atuação na minha vida profissional, empresarial, que é a aviação civil, e a vida da igreja. Na aviação, nós temos a convicção de que haverá um acidente. O acidente fatalmente ele ocorrerá, mas criamos métodos para que esse acidente ocorra lá na frente e não agora. Para isso, temos vários elos de ligações ali na cadeia de segurança da aviação brasileira e mundial, criando metodologias, criando um cenário de segurança para que o acidente não ocorra a cada 1 milhão de pousos e decolagens, e sim a cada 1,5 milhão, e a cada 2 milhões, e com isso colocamos para frente. O que é que isso tem a ver com o que eu estou falando? Eu não sou bobo, eu não quero aqui tapar o sol com a peneira. Eu sei que a corrupção entrará na igreja algum dia. Eu sei que a igreja, a tendência não é dela ficar mais aquecida, mais espiritual, e sim ficar mais fria e mais carnal. Só que isso não ocorrerá na nossa geração, porque nós tomaremos posição. A igreja de Deus no Brasil, até o ano de 2020, o Brasil será uma nação onde metade da população será evangélica e a outra metade a soma das outras religiões. Em 2020 teremos uma nação de maioria evangélica e eu vou continuar deixando o espinheiro fazer lei para minhas filhas cumprir? Eu creio, meu irmão, estou convicto, isso aqui não é conversa de político e sim de um pastor. Eu creio que Deus cobrará de mim a aptidão que Ele me deu na política, se eu deixar de usar. Eu creio que só cruzar os braços e falar que é assim mesmo, que nada vai mudar, que precisa deixar que a coisa fique dessa maneira, porque a Bíblia fala que vai piorar. Na minha geração, eu farei a minha parte. Farei o que for preciso, farei o que for possível e me coloco agora. Eu também já fui daqueles que não gostava de política, mas eu entendi que eu tenho uma chamada para isso. Estou preparado para isso e quero dar a minha contribuição dentro da minha geração para que a igreja seja cada vez mais forte. Deus primeiramente cuida da igreja, mas existe uma parte administrativa, que essa somos nós que temos que fazer. A alegria o Espírito Santo dá, a palavra o Espírito Santo dá, mas a vida administrativa da igreja, do Estado e da nação, essa aí é nossa. E eu me posiciono e acredito, creio e convido você para que no dia 5 de outubro me dê um voto de confiança. Não quero ser mais um evangélico chamando a atenção da mídia para uma bandeira específica. Eu quero me posicionar como servo de Deus. E quero começar a encerrar aqui falando de 3 categorias de demônios. Na primeira, o Senhor Jesus, ele fala que existe uma casta de demônios que ela só saía por meio de jejum e oração. Também, em Malaquias, a Bíblia fala de um outro tipo de demônio específico, que é o devorador, que ele só sai por meio
de ofertas e dízimos, ou seja, dízimos e ofertas. Texto muito conhecido nosso, Malaquias 3:10. Mas, vivendo e aprendendo como falava a minha avó, eu aprendi que existe um outro tipo de demônio. E que esse demônio só sai no voto, que é o demônio da corrupção que tanto assola a nossa nação. No dia 5 de outubro, nós temos um dia específico para repreender o demônio da ladruagem, o demônio da corrupção. Se você perder, ele não sai com jejum e oração e ele não sai com dízimos e oferta. Ele só sai com voto. E eu lhe convido para tirá-lo do posto onde ele está, seja como deputado estadual, como deputado federal, no governo dos estados e até da nação. Se você acha que algo está acontecendo ali, que está em desacordo com a palavra de Deus, você tem uma chance a cada 4 anos para resolver. E esse ano, você tem o dia 5 de outubro, das 8 às 5 da tarde. Eu conto com o seu voto, eu acredito. Sou o irmão Brás. Família, trabalho e fé.